Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal e falaremos hoje da questão do período neolítico, tá? O neolítico que existiu aí no intervalo de 5 a 3 mil anos. Por esse motivo, a palavra epistemologicamente falando quer dizer nova pedra, neo, novo, lítico, pedra. Então, pedra nova. Por que pedra nova? Porque é diferente lá do período paleolítico, que batia e quebrava a pedra, aqui eles faziam um atrito. Pegava uma pedra menor, girava na margem do rio com água, ia comendo, e aí ela ficava e se tornava um recipiente, um pote qualquer, e assim era um utensílio usável. Tá? Nós também temos a questão de que a vida deles agora mudou. Mudou por quê? Porque ele passou a ser sedentário. O que é ser sedentário? Estar vivendo no mesmo lugar, ocupar a mesma região durante um certo tempo ou durante um bom tempo, ok? E claro, nesse período aqui, eles já tinham convivido com uma questão da domesticação dos animais. Então, se ele caçou e não deu certo, ele ia lá, pegaria um animal dele, domesticado, e comeria. Tá? Se ele coletou poucos frutos para o seu sustento, então ele ia lá e pegava o animal e sacrificava esse animal. Assim sendo, essa vida foi sendo construída de forma diferente. Tá? E claro, só para se ter uma ideia, para mudar de um período pré-histórico para o outro, nós temos aí, em média, o período de 10 mil anos, porque é um processo muito lento, as coisas não aconteciam de forma repentina, tá? E aí, segundo o historiador Gordon Children, ele diz que esse período foi chamado de Revolução Neolítica, tá? Porque aconteceu um grande momento de transição, uma domesticação dos animais, um domínio do planeta Terra também foi acontecendo, e mais, algumas coisas aconteceram claramente do ponto de vista do planeta Terra nesses anos todos. Por exemplo, o planeta Terra já tinha a sua crosta passado por um processo de aquecimento. Se passou por um processo de aquecimento, o que acontece? Vai surgir rios em pontos diferentes. Pode ser o rio Tigre, o Eufrates, pode ser o rio Ganges, pode ser o Danúbio. Independente disso, nós temos essas regiões, como também pode ser a região de floresta. Florestas que foram surgindo, ocupando esse espaço nesses anos todos, e daí surgiu esse processo do Neolítico. E claro, tá? Também teve a presença humana aí, a presença humana elaborando a questão da cerâmica. A cerâmica foi um grande ponto. Por quê? Porque criar pote, recipiente, mas você só passou a criar pote, recipiente, porque a sua produção agrícola passou a ser alta. Então você também passou a ter uma produção guardada, você passou a ter um estoque, você passou a ter uma garantia da sua sobrevivência. Por esse motivo, a cerâmica também é resultado de um processo do domínio do fogo. Você precisaria levar ela a uma temperatura X para que essa argila transforme em cerâmica por meio do calor. Tá? E claro, essa cerâmica era modelada, era cozida, era preparada para que ela chegasse no ponto de maior resistência, tá? Para guardar os grãos, por exemplo. E como consequência dessa grande produção e garantindo também esse processo dessa organização de sobrevivência. Tá? O Neolítico, na verdade, pessoal, as pessoas ficam perguntando, mas qual era o grupo da sociedade? Que tamanho eram os grupos neolíticos? No geral, eram de 60 pessoas nesse ponto inicial, tá? Até formar uma família, até ter um primo, ter um cunhado, andar para a sobrevivência, lutar por esse processo. Assim sendo, eram grupos que eu diria de pequenos para médios. Claro que com o tempo isso vai aumentando, vai crescendo, até você ter uma outra unidade que permita ser chamado de um macrocosmo, tá? E por esse motivo, também
as comunidades foram se juntando, 60 desse grupo, 100 do outro, formaram o quê? Deram origem às vilas, às cidades. Mas que tipo de vila? Vilas onde se podia viver na margem de um rio, ficar esperando a caça, estar na pesca, desenvolvendo a agricultura com água, tendo a água como ponto de apoio. Por exemplo, no vale da China, no Rio Amarelo, Rio Azul, ou o Rio Angarro ou Yangtze-Kiang, que são os rios do Planalto da China. Tá? E, claro, tá? Eles também utilizavam, nesse período, roupas. Mas que tipo de roupas? Roupa nada mais era do que aquele que ele furava com o ossinho, o couro, colocava uma tramazinha e colocava aquela roupa sobre o corpo. Então, era a ideia de um vestir, era a ideologia de um vestir. Tá? E as casas? As casas no começo de madeira, outros só colocados sobre o outro, outros colocados só couro de peles de animais como uma espécie de cobertura. E claro, com o tempo também, eles passaram aquela casa de 90 graus em encruzilhada a deixar um pouco mais, uma inclinação melhor, porque a água, ao chegar a alguma da quantidade de chuva que chegava, então já ia embora do telhado e acabava não colocando risco de um desmoronamento naquela casa. Tá? As pedras, como eu já citei antes, elas eram funcionadas para quê? Para as vasilhas acontecerem como recipientes, como utensílios. Mas o grande momento também do período neolítico foi a criação do arco e flecha. Pessoal, o arco e flecha vai ganhar uma dimensão imensa do tempo para eles conviverem. Como assim? Porque quando eu estava com a lança, eu jogava no animal e podia ser que eu errasse, podia ser que ele não morresse, etc. Agora, com arco e flecha, eu sou mais certeiro, eu sou mais objetivo. Digamos que eu saio 6 da manhã, quando é 10 da manhã, eu já estou de volta com minha caça, com meu alimento, com meu sustento garantido. Por isso, o arco e flecha vai ser o grande avanço tecnológico para mudar a vida dessa população desse período. Ok? E claro, eles também vão produzir as grandes embarcações, grandes embarcações não, pequenas embarcações, como se fossem jangadas. Colocar troncos de árvore, colocar pedaços de árvore e aí fazer travessia de um rio menos violento, de um rio menos denso, de um rio onde pudesse oferecer para outra margem uma possibilidade de transporte, de caça, de pesca ou de alimento, ok? E também vai surgir nesse período do Neolítico o momento do totem, o totemismo, tá? O momento religioso, o ritual. Provavelmente a questão da morte sendo construída diferente, a questão de contar o chifre do mamute que ele pegou e contar uma lenda, fazer um ritual, agradecer. Então esse processo aqui do animal sacralizado como totem, como força, passou a ser um dos grandes bons da ideologia, da mentalidade do homem do Neolítico. Portanto, tenham sempre atitudes elegantes, tenham sempre ótimos pensamentos e até mais.